Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Mais um ano pela frente com muitas novidades e conhecimentos para serem compartilhados, não é mesmo? Eu sou a professora Cida, do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, está transformando Curitiba numa grande sala de aula. E aí, onde será que este caminho vai nos levar hoje? Pensa um pouquinho. Seja para onde for, eu tenho certeza, vamos aprender e muito. Mas, antes de iniciarmos qualquer coisa, vamos relembrar alguns combinados? Aqueles que vocês já conhecem, sobre os cuidados necessários conosco para a prevenção de qualquer coisa, né? Por exemplo, lavar as mãos, o uso do álcool gel. Hoje muito se tem falado, né, nesses cuidados. Tira a máscara, põe a máscara, mas o álcool gel, ele vai ser o nosso amigo para a vida toda, porque ele previne uma série de situações que a gente possa estar pegando. Então olha lá, hoje você vai precisar apenas de caderno e lápis nesse começo de aula, para anotar alguma coisa que você ache importante durante as nossas falas, durante as nossas observações nesse momento, ok? Não esqueçam sempre de colocar a data em que vocês assistiram essa videoaula. Isso é sempre importante. E aí, vamos começar? O local que iremos conhecer hoje é este aqui, ó. Observem bem e vejam se adivinham qual é. Podem chegar mais perto aí da sua tela. Então, já descobriram? O que será que tem de interessante nesse local? Será que são as ruas? Ou, por exemplo, aquela construção diferente ali, ó, parecendo um ninho de abelhas? Será? Eu trouxe para vocês algumas pistas. Vamos ver? Então, a primeira possui opções esportivas e de lazer. Qual será? É uma área de preservação ambiental. Muitas áreas na nossa cidade são de preservação ambiental, não é mesmo? Lazer também, esporte e lazer é o que mais tem na nossa cidade, não é mesmo? A terceira pista homenageia um povo europeu. Ficou fácil? Será que você já conhece? Já visitou? Muitos lugares da nossa cidade homenageiam povos europeus, não é mesmo? Vamos observar mais uma imagem. Olha só, estão observando? Parece uma mata bem grande, não é? Acredito que você já tem uma ideia bem próxima sobre esse pedacinho de Curitiba, que além do lazer, ele abraça também uma experiência ambiental e cultural na cidade. Mas antes de revelarmos o nome, vocês precisam saber que essa aula é um combo. Como assim? Ela traz conhecimentos também sobre uma personalidade do mundo. Além do espaço, nós vamos conhecer algumas coisas sobre uma personalidade mundial, bem conhecida. Quem será? Primeiro, veja as pistas sobre ele. Isso mesmo, é um homem. Vamos lá. Primeira, ele é um escritor. Isso, temos vários, não é? Não é brasileiro. Acho que agora essa dificultou um pouquinho, porque ampliou muito o nosso espaço, não é? Escreveu o livro A Maior Flor do Mundo. Alguns de vocês já devem ter lido. Talvez lembrem do nome do autor. Quem será ele? Para colaborar um pouquinho com vocês, porque isso ficou muito difícil, nós trouxemos uma foto dele. Será que você consegue adivinhar pela foto de quem estamos falando? Observe aí. Quem será? Vocês conhecem esse gajo? Olha, esta palavra também é uma pista do local que nós vamos conhecer. Gajo, em português de Portugal, significa qualquer pessoa cujo nome se quer omitir.
funciona assim, mais ou menos como a palavra fulano na nossa língua. Este é o grande escritor José Saramago. Então vamos acabar com esse mistério? Nossa aula de hoje será sobre o Bosque Portugal e o centenário de José Saramago. E hoje, especificamente, vocês não terão uma aula só comigo. Um pouquinho mais para frente, a professora Vanessa também participará desta aula e trará muitas novidades para você. Então, vamos dar um minutinho para vocês, para que vocês possam anotar o nome desta videoaula. Bosque Portugal, centenário de José Saramago. Professoras Cida e Vanessa. Não esqueçam a data que você assistiu a videoaula. Bem, já que a proposta pedagógica de hoje é sobre o Bosque Portugal, estamos falando das relações entre o Brasil e Portugal, não é verdade? Primeiro, então, vamos conhecer o lugar. O Bosque Portugal é um espaço de mata nativa, sendo a primeira área verde preservada no bairro Jardim Social. Foi inaugurado em 1994 com a presença do então presidente de Portugal, Mário Soares. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse bosque no vídeo que o programa Linhas do Conhecimento preparou especialmente para vocês. Vamos lá? Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Bosque Municipal de Portugal. Ele está localizado na zona leste da cidade de Curitiba, tendo duas entradas, sendo sua entrada principal na rua Fagundes Varela, número 774, e pela rua Osório Duque Estrada, no bairro Jardim Social. Possui uma área total de aproximadamente 21 mil metros quadrados e foi a primeira grande área verde preservada no bairro, resguardando a mata nativa. Inaugurado no ano de 1994, o bosque tem a finalidade de preservar a mata ciliar do rio Tarumã. Possui flora e fauna variadas, podendo encontrar espécies como pitangueira, guabirobeira, aroeira, ipê, cambará, araucária, timbó, entre outras. Na fauna, é possível avistar exemplares de tico-ticos, sabiás, sanhaços, corruíras, gambás e morcegos. O Bosque Municipal de Portugal foi criado para homenagear a cultura e a imigração portuguesa. O espaço abriga a Praça das Nações da Língua Portuguesa e o Memorial da Língua Portuguesa, com a finalidade de prestigiar os povos que adotaram a língua portuguesa. Esse local conta com 8 pilares representando os países Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. No chão da praça é possível encontrar um desenho de uma rosa dos ventos, o mar e uma caravela, feitos em petit pavé, representando a vinda dos portugueses ao Brasil e as suas grandes descobertas pelo mundo. A pedra petit pavé, conhecida também como mosaico português, está ligada à história de Curitiba. É uma técnica de pavimentação muito antiga e chegou ao Brasil em 1905. O bosque conta com uma pista para caminhada, parquinho e uma academia ao ar livre para a realização de atividades físicas, proporcionando ao visitante o contato direto com a natureza.
O Bosque Municipal de Portugal é um convite também para os amantes da poesia e da literatura. Por meio de uma trilha feita de pedras e batizada de Alameda dos Cantares, é possível encontrar poesias de diversos escritores portugueses e brasileiros. Este foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, que, seguindo os princípios de uma cidade educadora, transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Que bacana, não é mesmo? Uma agradável opção de lazer que homenageia o povo português e a sua grande influência cultural aqui no Brasil. Vamos ver mais de perto alguns detalhes das características mostradas no vídeo? Olha só, vamos começar pela flora. A flora do bosque é bem variada. Entre as inúmeras espécies, nós encontramos exemplares de árvores como o branquilho, a corticeira do banhado e a árvore tarumã. Isso mesmo, que dá nome a um dos bairros aqui de Curitiba. Lindas, não é mesmo? Além dessas, temos árvores frutíferas e as tradicionais araucária e ipê, que fazem parte do conjunto de árvores da fauna da flora do Bosque Portugal. Desculpa, gente. Como pudemos ouvir, a fauna do bosque possui uma pequena diversidade de mamíferos, como o morcego. Algumas espécies de pássaros, como o tico-tico, e outros pequenos animais, como o gambá, facilmente encontrados por lá. O Bosque Portugal também é um memorial da língua portuguesa. Dê uma olhada aqui nessa organização da nossa mesa. Isso mesmo. É formado especificamente por 2 espaços: a área de animação e a praça de eventos, né? Também conhecida como praça de eventos, e a Alameda dos Cantares. Vamos conhecer primeiro a praça de eventos, que é o que nós representamos aqui. O espaço da área de animação está circundado por 8 colunas com os nomes das nações que usam a língua portuguesa, por isso chamado Memorial da Língua Portuguesa. Então, a gente tem exemplares assim, ó, de totens com o nome dessas nações, como a nossa, né? Brasil, Portugal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola, Timor-Leste e Moçambique. Todas falam o português. Não exatamente como o nosso, mas conseguimos nos comunicar muito bem entre as pessoas que vêm desses países. Temos também, desde 2014, a Guiné Equatorial, que também fala a língua portuguesa e passou a integrar esse grupo. Porém, ainda não há um totem no espaço para representar este país. Então, ao todo, já somos 9 países, certo? No chão, no piso de mosaico em petit pavé, nós temos uma representação da Rosa dos Ventos com o mar e uma caravela estilizada. Observe bem aí, ó, fazendo menção às grandes navegações portuguesas. Que linda, né? Um lindo desenho, uma linda construção nessa que é uma obra muito comum na nossa cidade, o petit pavé, né? O calçamento em petit pavé. A Alameda dos Cantares é um caminho de pedras no meio da mata ao longo do córrego Tarumã, um rio que faz parte da bacia do rio Atuba. Aliás, encontramos ali 22 pilares nos quais estão embutidos trechos de poesias de autores luso-brasileiros. Os pilares, né, tem essa representação em azulejos, muito comum em Portugal, é uma obra que vem já da cultura portuguesa, e ali nós encontramos trechos de poemas de poetas luso-brasileiros, ou seja, poetas lusitanos, nascidos em Portugal, né, e poetas brasileiros. Vamos conhecer alguns? Olha só. O primeiro, português, Fernando Pessoa, muito conhecido no mundo inteiro. O segundo, também português, Luís Vaz de Camões,
Isso, um dos mais célebres poetas da história da língua portuguesa em Portugal e no mundo todo. Os brasileiros Manuel Bandeira, Cecília Meirelles e Olavo Bilac, 3 dos grandes nomes dos poetas brasileiros. E entre eles há muitos outros, afinal são 22 totens, não é verdade? Vale a pena você ir lá conhecer e conhecer um trechinho da obra de cada um. Além de todo esse aspecto cultural e ambiental, o Bosque ainda oferece opções esportivas e de lazer, como parquinho, pista de caminhada, academia ao ar livre e equipamentos para outros exercícios. Este é mais um pedacinho de Curitiba para os curitibanos, mas a nossa aula ainda não acabou. Eu vou deixar vocês com a professora Vanessa e logo estarei de volta. Combinado? Olá, pessoal! Como vocês já sabem, eu sou a professora Vanessa e estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre a segunda parte dessa aula, o centenário de José Saramago. Isso mesmo! Que completaria 100 anos no dia 16 de novembro de 2022, se fosse vivo. Para comemorações, muitas ações conjuntas estão acontecendo simultaneamente aqui no Brasil e em Portugal. Aqui em Curitiba, iniciamos no dia 16 de novembro de 2021, com uma aula de campo no Bosque, Portugal, com estudantes dos 4º anos da Escola Municipal Raquel Mader Gonçalves, que fica lá no Cajuru. Além do tour, puderam participar de uma dinâmica com as professoras do programa Linhas do Conhecimento e de um momento cultural com a participação da vice-cônsul de Portugal em Curitiba. Agora vamos lá para uma conversa bem bacana. Estão vendo essas palavras aqui? São um pouquinho diferente, né? Durante a conversa, numa mistura do bom português de Portugal e do português de Brasil, as trocas de curiosidades foram inúmeras. Os estudantes se encantaram em descobrir que há muitas diferenças da língua portuguesa falada aqui e lá, como por exemplo, telemóvel. O que será que quer dizer telemóvel lá em Portugal? Vamos ver? Isso mesmo! Significa celular. Então, lá em Portugal, telemóvel quer dizer celular. E autocarro, o que será que deve ser, hein? Vamos pensar um pouquinho? Eu tenho certeza que essa palavra vocês vão conseguir definir qual que é. Tá muito fácil. Vamos ver se vocês adivinharam? Muito bem! É um ônibus. E a palavra sumo? Essa ficou um pouquinho difícil, mas nada é impossível. Vamos pensar um pouquinho e ver se vocês conseguem descobrir o que significa sumo em Portugal? Olha lá. Muito bem, é suco. Interessante, né? Muito interessante. Mas não foi só isso a nossa troca de experiências. Para a nossa surpresa e para a surpresa dos estudantes, olha só quem que apareceu por lá. Estão vendo ali nas imagens? Ele mesmo, o nosso homenageado, que conversou e contou sobre a história do seu livro, A Maior Flor do Mundo. Olha lá que bacana! E eles tiveram muitas trocas durante ali a conversa deles. Vejam, ele veio para esta aula também. Eu trouxe essa surpresa para vocês. Será que ele já está pronto? Vamos aguardar um pouquinho? Enquanto isso, olha lá, ó, o livro A Maior Flor do Mundo. Mas eu acho que agora ele já está pronto. O que vocês acham da gente fazer uma mágica, a mágica da TV, até que ele apareça aqui para conversar com a gente um pouquinho. Vamos lá? Contem comigo. 1, 2, 3. Então, depois da mágica que nós tivemos da TV,
Estamos aqui agora com o senhor José. Tudo bem, senhor José? Como vai? Ora pois, minha querida professora, estou muito bem. Como vão, estudantes? E vocês? Estão bem também? Oh, muito bom poder participar de uma aula. Adoro estudar. E vocês? Eles gostam de estudar muito, senhor José. E como eles gostam de estudar muito, e hoje nós estamos com essa visita ilustre do senhor aqui. Muito obrigada, menina. Esta menina trouxe um livro para tu poder trabalhar com estes vossos estudantes. Olha só, estudantes, o livro que eu coloquei para vocês, o livro A Maior Flor do Mundo, e ele trouxe aqui para nós. Que bacana, né? Então, como nós gostamos de aprender muitas coisas novas, os nossos estudantes estão sempre dispostos a conhecer muito mais coisas, muito mais. Então, nós temos algumas perguntinhas para o senhor, não é mesmo, estudantes? Puxa, pode fazer essa menina. Podemos então? Sim. Então vamos lá. Qual seria a história do seu nome, senhor José? Essa história é muito interessante. Antes de tudo, deixa eu explicar para vós por que estou com uma máscara. Né? Máscara ultimamente serve para proteger muitas pessoas. Mas eu assim não passei muito bem da saúde essas noites anteriores. Então vim de máscara para proteger a professora, né? Pode ser que eu possa passar algo para ela, né? Mas assim, a história do meu nome é muito interessante porque me chamo José de Souza Saramago. Porém, meus pais são pessoas que têm o sobrenome de Souza, não têm Saramago. Saramago foi uma ideia do escrevente lá de onde fui registrado, na Vila da Zinhaga, em Portugal, porque meu nome era José de Souza, né? E aí ele botou Saramago porque era uma situação muito comum naquela época, as pessoas colocarem alcunhas, né, no nome, assim, sem ter um motivo muito forte. Por exemplo, era filho de alguém que fazia algo e aí recebia a alcunha do fazedor. Eu, no meu caso, era uma situação lá muito comum na minha vila e aí recebia a alcunha de Saramago. E fiquei conhecido como José Saramago. Não me arrependo, não. É meu nome de família a partir desse momento, né? Meus filhos receberam esse sobrenome, que gosto muito, mas é uma situação interessante, né? Que não vem da minha família anterior, né? Vem a partir de mim, apenas. Sim, muito interessante a história do seu nome. Então conta para os nossos estudantes, senhor José, aonde o senhor nasceu. Eu nasci na vila de Azinhaga, perto de Lisboa, Portugal. Mas não vivi muito tempo por lá, não. Não foi muito tempo que fiquei naquela vila. E como que foi a sua infância? Então, essa menina, logo miúdo, entendes? Miúdo? Criança. Isto, miúdo, criança. Logo miúdo, meus pais procuraram uma vida melhor na capital de Portugal, que era Lisboa. Fomos eu, meu pai, minha mãe e irmão. Porém, né, a vida não era nada fácil naquela época. Eu já um menino um pouco mais graudinho, acabei tendo que me organizar. Estudei um pouco, trabalhei um pouco para poder ajudar a família. Não tive assim muitas oportunidades, mas lá meus pais fizeram uma vida em Lisboa. Uma vida simples, muito simples. Muito simples. E mesmo assim o senhor foi lá, estudou, cresceu e teve muitos conhecimentos adquiridos, né? E hoje é o senhor José Saramago, que completa seus 100 anos. Então, mais uma pergunta. O senhor se formou em quê, senhor José? Menina, infelizmente, estudantes, eu não me formei.
precisei logo cedo, como disse, trabalhar muito, mas nunca abandonei a vontade de conhecer. Trabalhei muito, estudei até onde pude, né? Até onde me foi permitido, porque trabalhar era mais necessário na época. Hoje em dia vocês têm muita sorte, conseguem estudar até pela TV, Sim. né? E queria eu ter esta chance, porém eu me esforcei o que eu pude. Lá nós tínhamos bibliotecas. Conhecem bibliotecas? Sim, conhecemos. Aqui vocês têm umas bibliotecas bonitas, faróis, né? Que chamam Temos faróis. os faróis do saber, temos a nossa Biblioteca Pública do Paraná. E isso, queria eu ter essa chance, mas assim, não reclamo das minhas chances, porque fiz dela tudo o que eu pude, aproveitei tudo o que eu pude. Então, trabalhava o dia inteiro e à noite ia para a biblioteca estudar por minha conta mesmo, porque lá eu conhecia muitas coisas diferentes e procurava e buscava muito nos livros muitas coisas além dos ofícios que a gente aprende no dia a dia. E assim eu fui me letrando, né? Não posso dizer que sou formado, mas sou um letrado, né? E a vontade de escrever sempre foi muita. Então precisava muito buscar informações, buscar conhecimentos. E assim eu comecei a escrever. Meus escritos não são assim num português normal, como vocês chamam. Há um português diferenciado, um escrito diferenciado. Porém, dentro do entendimento de muitas pessoas, é um bom escrito. Sim. Pois, afinal, ganhei prêmios, né? Sim. Fui agraciado com um grande prêmio de literatura, o Prêmio Nobel de Literatura. Então, porque as pessoas consideram a minha obra muito boa, não é verdade? Muito boa, excelente obra do senhor José Saramago. Mas a partir de quando o senhor se tornou um escritor? Eu, muito ainda assim, adolescente, né? Comecei a escrever, e a gente vai guardando, dentre os guardados, as oportunidades vão surgindo e vamos publicando. Fomos convidados e fomos publicando. E quanto mais publicava, mais me solicitavam escritos. E eu fui fazendo, assim, mas não fui um escritor, assim, muito bom em algumas áreas, né? Normalmente escrevemos mais de uma forma para uma determinada área. Então me tire uma dúvida, que acho que já tirou mais ou menos. Pois não. Mas o senhor escreveu livros só para adultos ou para crianças também? Eu escrevi muitos livros para adultos, muitos. Porém, eu tentei me aventurar na área das crianças e saiu-se um livro para as crianças. Não sei se as crianças vão gostar muito dessa história, mas foi uma história que consegui escrever para elas, né? Dizem que muitas crianças gostaram dessa história, usam essa história até hoje. Sim, né? Sim. Mas assim, me aventurei, não sei se me fiz entender. Fez entender sim. Muito interessante a sua história de vida, senhor José. Mas vamos para mais uma perguntinha para o senhor José. Vamos lá? Qual o tema da história? Esse livro quis trazer um ensinamento para os miúdos, Sim. né? A maior flor do mundo é uma história em que um menino que não saía de sua vila se aventurou pelo mundo a buscar algo importante para que ele pudesse fazer. Só que ele não tinha permissão para sair da vila e ele foi escondido. Não façam isso, né? Mas assim, as pessoas começaram a procurá-lo e ele foi. De repente, no alto de uma colina, viu uma grande flor. E aí esta flor estava murcha, muito murcha. E então o menino foi apanhar água, só que a água ficava longe no riacho. E ele subia e descia aquela colina tantas vezes e apanhava um bocadinho de água assim na mão e levava. Quando chegava lá em cima, só restavam poucas gotas. E dava de beber a flor. Logo a flor se aprumou, mas o menino cansou, seus pés estavam todos machucados.
e ele dormiu. A flor jogou uma pétala sobre ele e o cobriu em agradecimento, né? Sim. Até que as pessoas da vila o acharam e o exaltaram pelo grande feito de ter salvado a flor. Então é isto. Quanto mais buscamos algo importante a fazer, conseguimos fazer algo muito maior no mundo. Esse é um pequeno bocadinho do ensinamento que eu faço no livro. Não sei se eu consigo me fazer entender, mas quem sabe vocês, os estudantes de vocês, poderiam contar talvez essa história de uma maneira diferente da minha. Acho que conseguem contar melhor que eu, inclusive, não é verdade? Pô, basta tentar, não é? Basta tentar. Basta Quantos tentar. ensinamentos em um pequeno tempo aqui, não é mesmo, senhor José? Ah, agradeço muito. Acho sim muito importante fazermos do nosso tempo aqui uma coisa que possa ajudar a todos, colaborar com este mundo, não é verdade? Sempre, né? Com certeza. Então, estudantes, eu vou ler um pequeno trecho que o senhor deixou, né, aqui no final do livro. Ora pois. Poderia nos explicar melhor depois. Ora pois. Então vamos lá. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos, seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo tem andado a ensinar? Uma provocação, né, professora? Sim. É uma provocação aos adultos que tanto ensinam as crianças, mas às vezes esquecem que eles mesmos podem aprender com isso, não é verdade? Num livro para crianças temos tantos ensinamentos que tantos adultos ainda desconhecem, então essa é uma provocação. Quem sabe eles também não podem aprender, não é verdade? Sim. Então, já que a gente fez todas essas perguntas para essa nossa visita ilustre aqui na nossa videoaula de hoje, com o senhor José Saramago, nós nos despedimos do senhor José Saramago e contamos para vocês essa grande surpresa de hoje. Que o José Saramago é a nossa professora Cida. Então, pessoal, nós fizemos essa brincadeirinha com vocês hoje aqui para trazer um pouquinho da história deste grande escritor português que está a comemorar o seu centenário. Se vivo fosse, ele estaria hoje, né? Hoje não, na verdade em novembro, completando 100 anos e que nos deixou uma obra e um legado muito importante na literatura. Por isso, nós resolvemos fazer essa brincadeira. José Saramago já faleceu há alguns anos, porém ele continua muito vivo em suas obras. E a que nós indicamos para vocês é essa, o livro A Maior Flor do Mundo. Então agora, estudantes, nós vamos deixar como sugestão para vocês algumas atividades, que seria uma confecção de uma flor de papel. Então, além de mostrarmos para vocês o recorte simples de pétalas que serão coladas em um palito, eu trouxe para vocês aqui, para mostrar para vocês, o exemplo da flor que nós iremos realizar a atividade com vocês e deixar elas como sugestão para vocês realizarem depois da nossa videoaula, certo? Então, a gente deixa também uma grande moral durante toda essa nossa videoaula, que seria assim, ó: assim como cada pétala que compõe a flor, a nossa vida é formada por diversos pedacinhos que vão nos completando a cada momento. Então agora nós vamos nos preparar para realizar essa atividade para vocês e deixar como sugestão para vocês realizarem ela depois em casa. Combinado? E então, vamos à nossa sugestão de atividade? Para essas atividades que nós vamos confeccionar agora, você vai precisar de materiais simples, que você pode ter em casa, não tem problema nenhum, tá? Você pode substituir, por exemplo, o palito de churrasco por um graveto.
um palito de picolé, alguma coisa que você tenha que possa ser o suporte desta flor aqui que a professora Vanessa mostrou lá. Cola, pode ser bastão ou cola líquida, alguma fita adesiva que você tenha, ó, qualquer tipo de fita adesiva, tesoura e papéis dos mais variados, picados, maiorzinhos, né? Papel crepom, papel colorido, até uma folha de sulfite normal. Afinal de contas, como a gente já contou para vocês e a professora Vanessa colocou lá, cada pétala da flor, ela é formada por pedacinhos. E assim como na nossa vida, não é verdade? Nossa vida é formada por pedacinhos. E o gesto de oferecer flores está muito ligado à nossa cultura, como uma representação de carinho. Por isso, o convite nosso para vocês, para que nós possamos fazer essa representação de carinho se tornar um material. E aí você vai oferecer essa flor para quem você quiser, ou usá-la, de repente, para enfeitar a sua casa. Vamos lá? Vai ser bem simples. Temos 3 tipos de sugestões diferentes para você fazer aí. Vamos acompanhar, então? Você começa, professora Vanessa? Pode ser. Eu vou começar, então, com essa flor que eu mostrei para vocês lá enquanto a gente estava na entrevista com o senhor José. E a gente vai precisar de um papel recortado bem quadradinho. Pode ser colorido ou pode ser o próprio papel que você tem em casa, folha de papel sulfite, e aí você faz a coloração depois, certo? Então, deixa um pouquinho maior e aí você recorta um quadrado um pouco menor. E aí fica mais ou menos essa diferença, tá? Como eu falei para vocês, eu vou repetir. Nós estamos utilizando papéis coloridos, mas vocês podem utilizar o material que vocês tiverem em casa, certo? Então vamos lá. Pegou esse papel um pouquinho maior, você vai dobrar ao meio, bem certinho, e vai fazer a marquinha, certo? Aí você vai abrir nessa marquinha e aí você vai dobrar dos 2 lados igualzinho até o meio. Como se estivesse formando um cone de sorvete, não é, professora Vanessa? Isso. Olha lá como que fica. Não parece um cone de sorvete? Então, é dessa forma que vocês vão deixar, por enquanto. Aí, vocês vão pegar e vão dobrar mais uma vez. Tá vendo essa partezinha aqui? Então, vocês vão dobrar até o meinho. Olha lá. Um cone mais fininho. Isso. Muito bem. E vai deixar um cone um pouquinho mais fino, certo? Aí, deixou esse conezinho, você vai dobrar mais uma vez. Só que agora, em cima. Ó, tá vendo aqui essa partezinha? Entendi. Vai fazer Entendeu? Tipo um biquinho na parte de cima. Isso, olha só como é que fica. Bacana. Aí ele vai ficar assim na frente e assim atrás. Depois que você fez isso, você vai dobrar ao meio. Bem no meio, professora? Bem no meio. Encontrar os biquinhos, então. Encontrar os biquinhos. Olha lá, pessoal. Tenho certeza que vocês estão acompanhando bem. Depois que você dobrou dessa forma, assim, ó, não tem problema se esse biquinho aqui ficar um pouquinho mais acima, não tem problema nenhum. Ok. Aí você vai pegar e você vai dobrar aqui, ó, ao meio, mais uma vez. Bastante força, né? Bastante força, porque ele precisa ficar bem Durinho. durinho. E aí fica bem firme a dobrinha, tá? Aí você vai pegar essa pontinha mais fina e vai puxar ele para fora. Olha só, professora. Ah, como se fosse um canivete, uma faquinha, alguma coisa que você tá abrindo, né? Aham. Ó, tá vendo? Entendi. Aí você vai deixar lá do ladinho, tá? Olha. Esse vai ser o cabinho da nossa flor. Que interessante. Agora nós vamos para essa florzinha aqui, ó, que é uma tulipa. Mas para essa florzinha eu vou utilizar o papelzinho amarelo. Você também vai dobrar ao meio e vai ficar assim.
A tulipa ela é bem facinha de fazer. Aí agora você vai... Eu vou colocar aqui na mesa, mas aí eu mostro para vocês. Isso, para que eles possam ver. Ó, tá vendo essa pontinha? Você vai trazer ela para cima e você aperta bem na marquinha, certo? Ó, professora. Que bacana. Do outro lado, você vai fazer a mesma dobra. Eu vou virar aqui um pouquinho para mim, mas eu já mostro para vocês. Ó, a mesma dobrinha, certo? Ficou assim. Depois dessa dobrinha, você vai pegar essa partezinha aqui da ponta, tá? E vai fazer só uma dobrinha pro lado de dentro. Eu sabia até aquela outra parte ali, eu não conhecia esse outro jeitinho. Ó, que legal, assim, fica muito tá bonita. E olha na frente. Aí você vai pegar essa outra pontinha e também vai dobrar. Fazer uma dobrinha, sabe? Pequenininha. Só para firmar, né? Só para firmar. Aperta bem, tá? Aí você vai utilizar a tesoura. E você vai cortar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo essa pontinha? Ó. Que tá fechada, né? Isso, a pontinha que tá fechada. Pode fazer um cortezinho ali. Pode fazer um cortezinho redondinho, quadradinho, como vocês acharem melhor, tá? Tá. Aí depois que você fez esse cortezinho, ele vai dar uma aberturinha. Olha lá, professora. Interessante. Olha lá, gente. Fica uma aberturinha embaixo, tá? Porque você fez o corte. E aí é nessa aberturinha que você vai encaixar a sua flor no cabinho. Peraí. Opa. Opa, opa, opa. Calma que uma hora dá certo, sabe, professora? Vai dar certo, vai dar certo. Paciência aí. Opa. Acho que agora foi? Não, não foi. Foi. Acho que O tem que abrir cabinho um tá pouco meio... mais. É. Ó, ficou linda. Fica assim a nossa flor. Ficou linda. Tomara que ele fique de pezinho aqui, ó. Tá meio pesadinha. Tá pesadinho. Mas não tem problema. O importante é a intenção da florzinha. Olha lá, ficou muito bem. Então agora eu vou mostrar para vocês este outro modelinho aqui. Bem simples também, que pode ser feito tanto com o palito quanto com o graveto. Primeira coisa é escolher um papel verde para você recobrir aqui, ó. Você pode ir enrolando assim. Conforme você vai passando cola, você vai enrolando, ele vai ficando verdinho. Eu não vou fazer isso agora, porque esse aqui nem é um papel tão adequado assim. Mas você também pode pintar o cabinho de verde, combinado? E aí, você vai pegar um chumacinho de papel crepom, sem abrir, e você vai cortar, como eu fiz aqui, ó, arredondadinho, ó. Pontas arredondadas. Muito bem, ó lá. Certo? Aí, quando você abrir, você vai ter este modelinho aqui de papel. E aí, gente, pode pegar um tamanho lá que não precisa ser muito grande para você começar a enrolar. Então, eu uso cola bastão aqui, mas você pode usar a cola líquida, tá? Olha só, a gente vai pôr aqui e vai enrolar. Nunca apertando muito, tá? Sempre deixando uma folguinha e amassando, uma folguinha e amassando. Olha só. Uma folguinha e amassando. Que interessante, aí, professora. Eu não imaginava que era assim. Isso mesmo. Põe um pouquinho mais de cola e aí vai fazendo, vai fazendo. E vai formar uma flor? Vai formar uma flor. Puxa. Então, ó, um pouquinho mais de cola e vai unindo. Então, se for a cola líquida, você tem que demorar um pouquinho mais para deixar ele secar. Mas a cola bastão, ela seca bem rapidinho aqui, tá? No papel, principalmente. Sempre vai colocando um pouquinho. E assim vai indo. Então, digamos assim, ó, que eu já terminei aqui. Vou tirar esse pedaço aqui só pra gente mostrar, porque é só um exemplo, tá? Pego essa parte final, passo bem a cola bastão. E aí, olha só o que eu faço. Eu vou abrir as pétalas, que foi o que nós fizemos ali, ó. Olha só. E já temos aqui a nossa flor. Claro que aquela ali tá mais arrumadinha, porque eu não fiz com tanta pressa assim. Mas você vai ter uma flor no palitinho também. Combinado? Então, esse é o nosso recadinho para vocês. E a gente espera que vocês tenham aproveitado muito, conhecer um pouquinho mais do Bosque Municipal de Portugal e do Centenário de José Saramago. Até a próxima videoaula. Tchau! Tchau!